Vamos a esse último ponto que a Basília traz, Juliana, sobre essa indefinição com relação ao futuro da pasta. Vai ser dividida ou não? Teremos o Ministério da Justiça e o Ministério de Segurança Pública? Ainda não sabemos, mas como a Basília nos lembra, isso afeta diretamente as polícias. Como é que a categoria tem reagido a essa possibilidade? Estão olhando com bastante atenção essa possibilidade, Carol, mas mesmo que ela não aconteça, mesmo que eles tenham ali um chefe que seja o responsável pelo Ministério da Justiça, há uma preocupação dos policiais com quem eu conversei ontem, ali da cúpula da Polícia Federal, inclusive, sobre quem vai ser esse novo ministro e se ele vai ter uma capacidade de articulação. Por que a gente fala isso? Porque essa relação com os policiais começou a ser estabelecida ou reestabelecida lá no começo do governo. O presidente Lula colocou bastante atenção nisso, até por isso escolheu Flávio Dino, que era uma pessoa que tinha ali uma capacidade de conversa, porque tinham muitos integrantes nessas polícias que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, estavam de olho na gestão anterior, pensando que era uma gestão que dava mais atenção para eles, em alguns pontos não, mas tinham essa relação. Então, agora, nesse momento, há uma preocupação sobre uma figura que realmente tem essa capacidade de articulação. Aí eu levei ali alguns nomes dos cotados para eles, e aí eles ponderaram, falou assim, olha, quem teria mais capacidade de articulação nesse momento poderia ser, por exemplo, Andrei Rodrigues, numa eventual separação das pastas, ficaria responsável pela segurança pública, a gente fala isso porque ele é um dos nomes cotados, mas uma figura como, por exemplo, Gleisi Hoffmann teria uma dificuldade maior, porque é uma figura mais política, que fala ali pela esquerda, que pode ter uma dificuldade de trânsito entre as polícias. É claro que isso precisa ser construído, porque vai ser uma nova figura ali à frente desse ministério ou dos ministérios, mas esse ponto está sendo observado pelo governo federal. Quem tem capacidade de articulação com os policiais, que vai tocar essas demandas e que vai ficar ali à frente de medidas muito importantes que estão sendo cobradas, inclusive nos últimos meses, sobre a segurança pública. E aí a gente coloca aí no foco disso São Paulo e Rio de Janeiro especificamente tem essa articulação com os governadores. Então, além de um perfil de uma pessoa que conheça, claro, as questões de segurança pública e de justiça, tem que ter essa capacidade política, essa capacidade de articulação, que é o que os policiais estão observando nesse momento. Juliana, pode falar, Sabe, Basília. Dessa discussão, uma certeza que a gente tem é que o Andrei Rodrigues continuará no comando da Polícia Federal ou poderá ser alçado ministro, né? Ou seja, estará numa colocação de destaque. Tradicionalmente, quando troca o ministro da Justiça, muda todo o guarda-chuva, né? Quem está no comando da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das secretarias, é natural que um novo ministro queira estar com a sua equipe, mas também tem um outro fator de discussão. Você só demite quem você convidou. No caso do Andrei, que é o diretor da Polícia Federal, ele está lá porque foi uma escolha de Lula e não de Flávio Dino. Então, tradicionalmente, quando troca o ministro, troca todo mundo. Mas neste caso específico, não vai ser esta toada, né? Mesmo com a troca do ministro da Justiça, isso vai acontecer dentro em breve, quando tiver a sabatina, até lá a gente vai saber quem é o novo ou a nova ministra. O Andrei não deixará o comando da Polícia Federal, afirmam ministros do governo Lula, ou pode até mesmo virar um ministro, caso essa divisão das pastas ocorra. Que aí já entra num outro vespeiro, né? Porque o Ministério da Segurança Pública vai, então, cuidar de todas as polícias. Será que a Polícia Federal gostará de estar dentro de uma mesma pasta onde as políticas para a Polícia Civil e Militar estarão em discussão, né? Há também essa questão do protagonismo e da disputa entre as corporações.